No vídeo de hoje eu falo sobre os melhores livros que foram lidos em 2023. Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu considerei que foram os melhores livros que eu li nesse ano de 2023. E no final do vídeo eu vou escolher qual deles foi o melhor livro que eu li nesse ano. E eu quero que você me acompanhe nesse vídeo, então já peço para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos falar de livro. De todos os livros que eu li nesse ano, no ano de 2023, eu li ao todo 60 livros. Então eu escolhi alguns que foram aqueles livros que me marcaram mais durante o ano, que me fazem ter uma boa lembrança daquela leitura. Então eu deixei aqui alguns desses livros e dois deles eu li pelo Kindle, vou deixar a imagem quando eu falar sobre eles. O primeiro livro que eu escolhi para falar aqui foi esse aqui, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Foi uma das últimas leituras que eu fiz esse ano e eu gostei muito desse livro. É um romance que conta a história de uma família durante mais de 100 anos. Então a gente vai acompanhando gerações dessa mesma família, a família Buendia. Eles foram morar num vilarejo que eles mesmos fundaram esse vilarejo chamado Macondo. E aí a gente vai saber um pouquinho da história dessa família, do que acontece ali no vilarejo, todas as gerações que vão surgindo ali naquela família, os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Então, a gente tem aqui uma história muito bonita, também muito triste, e é um livro com uma escrita muito bonita, muito gostosa. O Gabriel Garcia Marques usa do recurso do realismo mágico, realismo fantástico nesse livro aqui, e eu achei muito legal isso, porque ele usa de coisas totalmente impossíveis ali no dia a dia das pessoas, como se fosse uma coisa super normal. Então gostei muito dessa característica do livro, e os personagens também, a gente acaba se envolvendo com esses personagens, os Aurelianos, os José Arcádios, a Úrsula, a Remédios, entre outros personagens aqui. Então eu gostei muito, foi uma leitura assim que me marcou bastante. Realmente foi um livro que ficou ali no meu coração e foi um dos melhores também que eu li esse ano. Outro livro que eu gostei muito de ter lido esse ano, acho que foi o primeiro livro que eu li no ano de 2023, foi esse aqui, A Inquilina de Whitefield Hall, da Anne Brontë. Eu gosto muito dos livros das irmãs Brontë, já li alguns deles. Nesse ano eu conheci, então, A Inquilina de Whitefield Hall, que é da Anne Brontë. Eu já tinha lido dela Agnes Grey, que eu gostei bastante. Mas esse aqui me ganhou muito. Ele conta a história da Ellen, que é uma jovem que acredita no amor, só que ela acaba se casando com uma pessoa e as coisas não acontecem muito da maneira que ela imaginava. Ela acaba sofrendo bastante com muitas coisas que acontecem ali no seu casamento, tendo que acabar fugindo. E aí a gente vai conhecendo um pouco da história do que realmente aconteceu ao longo das páginas desse livro. Então, é um livro que faz muitas denúncias para aquela época, a época vitoriana. Ela tinha muita coragem, eu acredito que a Anne Brontë tinha muita coragem para falar as coisas que ela falava, tanto em Agnes Grey quanto aqui, principalmente. Ela conseguia fazer muitas denúncias sobre coisas que aconteciam com as mulheres naquela época e que não eram nada legais. Então, esse livro aqui também foi um dos melhores que eu li esse ano, gostei muito. Outro livro que se tornou um queridinho por aqui foi esse aqui, O Hobbit, do Tolkien. Eu me apeguei demais a esse livro aqui, eu pretendo um dia fazer uma releitura dele, porque é um livro muito gostoso de se ler, foi um dos livros mais gostosos que eu li esse ano. A história é muito bonita, eu já conhecia a história pelos filmes que eu já havia assistido, mas esse livro aqui é encantador, a escrita do Tolkien nesse livro aqui é deliciosa de se ler. É aquele livro que realmente fica na cabeça da gente, porque ele é muito bom, faz a gente viajar junto com esse hobbit aqui nas aventuras que ele vai viver. Então, foi um livro também que eu gostei muito esse ano. Um livro de terror que eu gostei demais de ler, de ter conhecido esse ano, foi esse aqui, O Exorcista, do William Peter Blatty. Eu confesso que eu tinha um pouco de receio de ler esse livro aqui, mas eu falei, não, eu vou conhecer porque já ouvi falar que ele não é aquele livro que causa um medo, e realmente não foi isso mesmo, ele me surpreendeu por outros motivos. Ele é realmente um livro que, claro, ele trata de um assunto que causa
medo nas pessoas, né? Que é um exorcismo, né? Sobre o demônio. E na história aqui a gente vai conhecer uma família, né? Uma mãe, que é uma atriz, que ela tá gravando algumas cenas de um filme que ela vai fazer. E a sua filhinha. E de repente ela percebe que a sua filha está com comportamentos diferentes. Ela é ateia, ela não acredita em nada. Ela vai buscar ajuda na medicina, não resolve, nada resolve, até que ela vai atrás de um padre para fazer um exorcismo, porque ela acredita que a filha dela esteja possuída. Então, a gente vai entrar aqui nessa história com as questões de fé, a gente vai entrar aqui nessa história com um padre que precisa ter fé no momento que ele não tem mais fé, para poder ajudar essa mãe e essa filha. É uma história bem interessante. Claro que eu recomendo esse livro aqui para quem gosta desse tipo de leitura. Tem muita gente que não gosta, mas para quem gosta e tem um pouco de receio, pode ler sem problema, que pelo menos a mim não causou um medo grande assim. Então foi um livro bem interessante, então eu gostei muito por isso. Outro livro que me conquistou muito esse ano foi esse aqui, Ratos e Homens, do John Steinbeck. É um livro curtinho, mas que livro é esse, gente? A escrita do autor é maravilhosa, eu gostei muito, e conta a história de dois homens que são amigos. Um é um sujeito baixinho, mas que é muito inteligente, muito perspicaz, e o seu amigo é um homem já bem grande, mas com uma mente de criança. E eles vivem numa época onde existe uma crise econômica e eles vivem de fazenda em fazenda procurando trabalho. E esses dois estão sempre juntos justamente porque o Lenin, o homem maior, ele está sempre se envolvendo em confusões justamente por conta da sua mente de criança. As pessoas não entendem como ele raciocina e aí ele entra em grandes confusões e esses dois precisam muitas vezes sair fugidos dessas fazendas. E o livro fala sobre a amizade desses dois. Eles estão sempre buscando juntar dinheiro para poder ter um pedaço de terras, para que eles tenham um pouco mais de dignidade na vida. E aí vão acontecendo muitas coisas ali na vida deles. É um livro triste, porém muito, muito bonito. Gostei muito, principalmente vale a pena pela escrita do autor, que é incrível realmente. Outro livro que se tornou um dos melhores que eu li esse ano foi esse aqui, David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro aqui é um romance de formação, então a gente acompanha a vida do David, da infância até a sua fase adulta, tudo o que ele viveu na sua vida. Então a gente vai acompanhando o sofrimento, porque ele sofre bastante aqui nessa história. Então a gente fica na torcida para que as coisas deem certo na vida dele. Charles Dickens já tem uma escrita muito gostosa de acompanhar, então a gente vai se aprofundando nesse personagem e nos demais que são envolvidos ali na história, que tem muito personagem bacana aqui nesse livro. Então foi uma história muito bonita. Claro, um livro longo, mas é aquela história que você vai acompanhando e você parece que você está quase que numa novela ali, que você quer ler diariamente ali a história para acompanhar e torcendo sempre para que tudo dê certo. Então foi um livro também que se tornou um dos melhores desse ano. Outro livro que eu gostei demais mesmo esse ano é este aqui, É Isto um Homem, do autor Primo Levi. Eu nunca tinha lido nada desse autor, eu fiquei conhecendo através desse livro, ouvi falar que era bom e fui ler. Ele é um livro de literatura de testemunho, então o autor ele conta pra gente como foi a passagem da vida dele, onde ele ficou preso em Auschwitz por alguns meses, por quase um ano. Quando ele tinha 24 anos, ele acabou sendo preso ali. E ali ele conta pra gente quase que diariamente o que acontecia com ele. Ele até fala pra gente no livro que ele não tá querendo fazer nenhuma denúncia, contar nenhuma novidade, porque todo mundo já estava sabendo o que tinha acontecido. Mas ele quis passar pra gente de uma forma muito simples como era o dia a dia ali dele. Eu já falei desse livro aqui várias vezes no canal, porque realmente foi um livro que me marcou. E ele tem uma escrita diferente. É uma escrita simples, porém é uma escrita muito bonita. É um livro triste, mas é um livro bonito de se ler. Então a gente vai acompanhando aí como foi essa trajetória da vida dele, essa fase da vida dele tão difícil. E foi um dos livros mais diferentes dos que eu li já de literatura de testemunho. Então me chamou muita atenção e esse autor, né, o Primo Levi, se tornou um dos autores preferidos aqui desse canal. Então foi livro aí que entrou para um dos melhores do ano também. Outro livro que eu gostei muito de ter lido esse ano, na verdade eu vou dar uma roubadinha aí, porque ele abrange mais de um livro. Eu tô falando desse aqui,
esse box, na verdade, da obra dos contos do Edgar Allan Poe. Eu acabei nesse ano lendo vários contos do Edgar Allan Poe. Eu quis me aprofundar, conhecer um pouquinho mais da obra desse autor. E aí eu conheci vários contos que eu gostei demais. Olha, a escrita desse autor aqui realmente me surpreendeu. A forma como ele pensava, a forma como ele escrevia esses contos, realmente deixa a gente com aquele medinho no fundo ali, porque são coisas até possíveis, né? Ele fala muito do ser humano, que o ser humano pode pensar e fazer. Então, eu achei excelente, eu me surpreendi. Eu já tinha lido alguma coisa do Poe, sim, porém, lendo vários contos de uma vez ali, realmente, eu sentia o poder que esse cara tinha de escrita. Então, vou considerar aí um box aí, que foi um livro que eu gostei demais de ler nesse ano. E teve um livro de ficção científica também, que realmente me marcou muito. E se tornou, claro, um dos melhores lidos do ano, que foi Kindred, Laços de Sangue, da dama do sci-fi, Octavia Butler. Foi o primeiro livro que eu li dessa autora e eu gostei muito. Ele é um livro que fala de ficção científica por conta de viagem no tempo. Porém, a Octavia, nesse livro aqui, ela fala muito sobre o racismo. A gente tem uma personagem chamada Dana, que num dia de um aniversário dela, ela estava vivendo ali na década de 70, ela começa a passar mal e de repente ela desmaia e ela acorda em 1815, numa época totalmente escravagista nos Estados Unidos, e ela vai ter que lutar para sobreviver. Então, achei um livro muito importante, achei um livro que vale a pena ser lido, me surpreendeu porque eu não imaginava que ela tivesse uma escrita tão poderosa como ela tem, e foi um livro realmente que me marcou muito nesse ano de 2023. E de todos os livros que eu citei aqui nessa lista, para mim foram todos os melhores do ano, sem dúvida nenhuma. Mas para escolher um como o melhor do ano, eu escolhi esse aqui, o David Copperfield, do Charles Dickens. Foi realmente uma história assim que, por conta dele ser grande, realmente eu demorei um pouquinho mais para acompanhar, porque estava sendo uma leitura muito gostosa. E me envolvi muito com o personagem, com o David. A gente acaba sendo conquistado por outros personagens aqui nessa história. A gente acaba ficando com muita raiva de outros personagens que fazem mal pro David aqui na história também. Eu gosto de livros quando a gente consegue se envolver, quando a gente acaba comprando a briga daquele personagem, sabe? Então, pra mim, foi essa sensação que eu tive aqui com David Copperfield. Então, ele, pra mim, nesse ano, foi o melhor livro de 2023. E pra você, qual foi o melhor livro que você leu nesse ano? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. Você elegeu os melhores ou o melhor livro que você leu nesse ano. Acho que é bem legal fazer esse balanço no final de ano, pra gente até começar a pensar nas futuras leituras que a gente vai seguir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo os links, caso você se interesse para comprar algum desses livros. Comprando pelo meu link, você apoia o canal, eu agradeço bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!